Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo 22, do 35 ao 40. Diz assim: um deles, perito na lei, pôs à prova com essa pergunta: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus respondeu: amarás ao Senhor, o seu Deus, com todo o seu coração, com toda a sua alma e com todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame ao seu próximo como a você mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Amém? Você pode se assentar. Este texto que nós lemos registra um momento onde Jesus estava cercado por homens religiosos, estudantes da lei, com grande domínio e conhecimento da Torá, seja escrita ou seja falada, e eles a todo momento buscavam formas de desmerecer ou desqualificar os ensinamentos de Jesus. Eles criavam armadilhas semânticas para ver se Jesus se contradizia. E se tinha algo que os fariseus, os saduceus, eles tinham um grande apreço, era pela lei escrita. Falhavam na prática da lei, eram hipócritas, como nós podemos chamar hoje, no cumprimento da lei, mas pelo menos na parte teórica eles eram extremamente zelosos. E um deles, ouvindo certos ensinamentos de Jesus, tentou pressionar Jesus, dizendo: de todos os mandamentos que existem, qual é o mandamento mais importante? Qual é o maior dos mandamentos? E Jesus vai responder para ele dizendo: o primeiro e mais importante de todos os mandamentos é amarás o Senhor seu Deus sobre todas as coisas. E de igual modo, tão importante quanto o segundo mandamento que eu trago à evidência é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Para a gente entender a profundidade do que Jesus está dizendo, é preciso uma compreensão básica do que era a lei, que aquele homem letrado estava falando a Jesus, ou questionando Jesus. A lei de Moisés, ou a lei mosaica, é uma lei complexa, complicada, extensa. Ela tem 613 preceitos. Se você já leu a Bíblia pelo menos uma vez na vida, eu tenho certeza que você passou voando por Gênesis, você amou ler Êxodo, mas quando você chegou em Levítico, começou a ficar pesado, porque você cai no código legislativo de Israel, leis em cima de leis. Aquelas leis que Moisés criou, 613, ela tinha uma intenção, ela tinha uma utilidade. Israel estava sendo formado como uma nação, então ela precisava, ou a nação de Israel, ainda informe, ainda infante, ela precisava de orientação. A lei de Moisés dava diretrizes sociais, diretrizes espirituais, diretrizes sanitárias. Eram leis que estabeleciam ao povo o que fazer, como fazer, quando fazer, quais as exceções. Só que para compor a lei, os 613 preceitos da lei, Moisés usou um código moral. E esse código moral, quem deu foi o próprio Deus, não foi um homem. Moisés sobe ao alto do Monte Sinai. Ele vai passar 40 dias no alto do monte. Ele vai falar com Deus de forma íntima e pessoal. Quando ele desce do monte, o seu rosto está brilhando, as pessoas não conseguem olhar para ele, porque Moisés estava exposto à glória do Senhor. E durante este período, em tábuas de pedra ou placas de pedra, como queiram entender, Deus escreve algo que nós vamos chamar de os 10 mandamentos. Então em Êxodo 20 estão descritos 10 ordenanças básicas, 10 códigos de conduta, sobre o qual vai se desdobrar toda a lei de Moisés. As 4 primeiras leis que Deus estabelece diz respeito à nossa relação com Ele.
Deus estabelecendo regras no que tange ao relacionamento entre o homem e o seu Criador. Então ele escreve na pedra: não terás outros deuses diante de mim. Não fará para ti imagens de esculturas, e nem a elas se dobrarás. Não tomarás o nome do Senhor seu Deus em vão. Lembra-te do sábado e o santifica para mim. E depois, os outros 6 mandamentos dizem respeito aos relacionamentos entre os homens. 4 mandamentos são verticais, 6 mandamentos são horizontais. São instruções de como nós devemos conviver, de forma que Deus se agrade do nosso comportamento. Então Deus vai dizer: honre o teu pai e a tua mãe. Não mate, não adultere, não roube, não minta e não cobice. Desses 10 mandamentos, Moisés subscreve 613 preceitos da lei. Se você ler o livro de Levítico, você vai encontrar mandamentos que para nós hoje em dia é algo impensável, impraticável, inimaginável. Não tem mais propósito para a gente. Cumpriu o seu propósito naquela época para aquele povo, para nós hoje não funciona mais. Entretanto, quando nós vamos para o Êxodo e nós relemos os 10 mandamentos, e muitas vezes a gente se esquece disso, eles continuam absolutamente atuais, como nos dias em que foram dados por Deus a Moisés. Porque Deus continua sendo único, Deus continua sendo santo, Deus continua sendo Espírito, e procurando verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Deus, Ele continua sendo santo, como santo é o seu nome, e o nome de Deus é para ser invocado no momento em que precisamos de salvação, porque aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E Deus ainda requer de nós tempo reservado para adoração, para meditação, para o discernimento, para o convívio com o santo, para a intimidade com o Senhor. E no que tange aos relacionamentos terrenos, irmãos, honrar pai e mãe nunca, nunca, nunca vai entrar em desuso. Não matar continua sendo uma regra. Graças a Deus eu nunca matei ninguém. Jesus diz, foi dito aos antigos: não matarás. Eu porém vos digo, aquele que afronta o seu irmão, aquele que diz uma palavra enganosa, mentirosa, afrontosa contra o seu irmão, é digno de julgamento e passível do mesmo destinado aos assassinos. Jesus eleva o nível da dificuldade. Ele não está só dizendo para nós: cuidado com as vossas ações. Ele está dizendo: cuidado com as vossas intenções. Matar é errado, mas também há maneiras de matar pessoas moralmente. Assassinato de reputação, assassinato de caráter. E Jesus equiparou as coisas. Tomar o que é do outro, estar com o que é do outro, continua pecado. Mas Jesus disse: se o seu pensamento te leva nessa direção, pecado você já cometeu. Mentir continua sendo errado. Falar mal do irmão continua sendo errado. Cobiçar continua sendo errado. Então os mandamentos continuam tão atuais quanto nos dias que foram dados. Agora, o que aquele homem doutrado da lei, aquele homem experiente na lei,
ele quer tirar de Jesus, é algo como: mas vai lá, escolhe qual é o mandamento que você mais gosta. E a intenção é simples. A partir do momento que Jesus diz que esse mandamento é mais importante, Jesus está dizendo que aquele outro é menos importante. É isso que eles querem, criar confusão. Mas Jesus categoricamente diz: a lei e os profetas, a mensagem dos profetas, o texto da lei, está resumido em duas únicas sentenças, sobre as quais não deve haver dúvida nem contestação: amarás o seu Deus sobre todas as coisas, e amarás o teu próximo como a você mesmo. E aqui nós temos parâmetros estabelecidos, porque Jesus diz que toda lei realmente válida, toda lei funcional e imutável, aquela que teve utilidade lá no passado e continua útil no presente, ela tem um fundamento só, e esse fundamento é o amor. E ela tem dois pilares básicos: amor a Deus e amor ao próximo. E ela tem um indicativo, um parâmetro sobre a extensão e a forma de se construir os dois amores aqui expressos. E o primeiro é: amarás o Senhor seu Deus sobre todas as coisas. Há alguma dúvida aqui? Você encontra alguma dúvida aqui? Alguma margem de questionamento? Amarás o Senhor seu Deus sobre todas as coisas. Ah, mas e tal coisa? Todas as coisas. Ah, mas pastor, isso aqui é muito importante para mim. Problema seu, ela é secundária na sua vida. Deus precisa estar acima de todas as coisas. Não, pastor, mas você não entende o meu amor por isso ou por aquilo. Eu não sei o que está em primeiro lugar nas prioridades a serem amadas na sua vida, mas se não for Deus, está errado. E não sou eu que está dizendo, é o próprio Jesus: amarás o Senhor seu Deus sobre todas as coisas. Entenda uma verdade que é dolorida e dolorosa, porque eu muitas vezes me pego tentando burlá-la, modificá-la, dar o jeitinho brasileiro. Irmão, ou Deus é o primeiro, ou Deus não fica. Ou Deus é a sua prioridade, ou Deus não vai agir em você. Ou Deus não está colocado no trono, ou Ele não vai estar no quintal. Ou você recebe Deus e entrega para Ele a chave da sua vida, a chave da sua existência, faz Ele o centro de tudo que você é, diz para Ele: cumpra-se em mim os seus propósitos e a sua vontade. Ou Deus, irmão, vai se retirar do recinto, porque Deus não aceita ser segunda opção de absolutamente nada e de ninguém. Ah, mas eu amo muito a minha esposa. Ok, ela pode ser o segundo grande amor da sua vida. Eu amo muito os meus filhos. Ok, pode ser o segundo grande amor da sua vida. Ah, eu amo muito o meu time. Ok, pode ser o segundo amor da sua vida. Eu amo muito a igreja. Pode ser o segundo amor da sua vida. Eu não sei o que você está colocando em segundo lugar, e talvez você também esteja errando nisso. Mas erro maior, potencializador de todos os outros que vem depois, é não ter Deus como prioridade. É não amar a Deus sobre todas as coisas. Se você não consegue amar a Deus sobre todas as coisas, todo o resto vai desabar. Se Deus não for o norte, se Deus não for a direção, se Deus não for a régua, se Deus não for o parâmetro, a gente vai estar sempre na direção errada.
a gente vai estar sempre adotando medidas erradas. A gente vai estar sempre dando murro em ponta de faca. E por mais que você ache que está avançando, você nunca vai sair do lugar. Irmão, não interessa o que está escrito na embalagem. Pode estar escrito sucesso, pode estar escrito prosperidade. Se Deus não for o conteúdo, na verdade o que você tem é fracasso. Amar a Deus sobre todas as coisas. Deus em primeiro lugar. Se não for assim, não funciona. E se não for assim, irmão, Deus nem quer ser amado por você. E por que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas? Oxe, porque antes de você pensar em amá-lo, Ele te amou primeiro. Ô irmão, Éden, Adão e Eva estão sendo expulsos do paraíso. A partir daquele momento, o diálogo que acontecia na viração do dia não vai mais acontecer. Deus não vai mais descer do céu para conversar com os seus filhos. E se aquilo está doendo em Adão e Eva, aquilo está doendo ainda mais em Deus, porque Deus quer intimidade com os seus filhos. Só que antes de Adão e Eva sair do jardim, Deus faz uma promessa. Ele fala: da semente da mulher nascerá aquele que pisará a cabeça da serpente. O calcanhar dele vai ser ferido, ele vai sangrar nesse propósito, mas a cabeça da serpente vai ser esmagada. O que Deus está dizendo é: eu vou fazer com que o efeito do engano seja revertido. Eu vou fazer com que a separação seja temporária. E eu vou fazer com que a morte aceita no jardim se converta em vida, se transforme em vida, ainda que seja numa cruz. E foi isso que Deus fez. Deus mandou terremoto, Deus mandou dilúvio, Deus confundiu língua, Deus mandou a espada, Deus mandou profetas, Deus mandou sacerdotes. E tudo que Deus fez era Ele gritando para o homem: arrependa-se e volte para mim, porque eu te amo. Irmão, desde o começo da história, Deus não tem movido uma peça no tabuleiro da existência, se não for com um objetivo único e claro: trazer o homem de volta para si. Às vezes Deus sussurra, a gente não escuta. Deus sobe o volume, a gente continua surdo. Às vezes Deus aumenta tanto o volume, grita tão alto que os nossos ouvidos sangram. E tudo isso é porque Ele nos ama, e Ele não desiste até que você lhe dê atenção. Nem que para isso você tenha que sangrar também. Deus sobre todas as coisas, porque sobre todas as coisas Ele também tem nos amado. Não, Deus não está pedindo algo por você que Ele já não fez antes. Deus, Ele colocou muita coisa em segundo lugar no universo, para trabalhar por você, em você. Ele te amou primeiro e agora Ele pede: eu quero que você me ame primeiramente também. Eu te amei com amor incondicional, e eu nem estou exigindo um amor incondicional, porque eu já te dou uma condição: me ame, porque você já é amado. Oh irmão, o amor de Deus muda tanta coisa na nossa vida, dá tanta perspectiva para a gente, dá tanto horizonte para a gente.
dá tanta esperança para a gente. Hoje, exatamente hoje, faz 3 anos que minha mamãe foi para o céu. 3 anos. Eu fui o último a falar com a minha mãe antes dela ir para a UTI, entrar em coma e nunca mais sair até o Senhor a recolher. O meu irmão Lucas, ele teve um pouco mais de tempo. A última coisa que ela pediu para o meu irmão foi cantar para ela um hino que dizia: da linda pátria estou tão longe, cansado estou. Eu tenho de Jesus saudades. Ah, quando será que eu vou? Passarinhos, belas flores, querem me enganar. São vãos, terrestres esplendores. Eu já contemplo o meu lar. Não tem desespero, não tem angústia, porque naquela hora onde a lógica humana é a desesperança, é o sofrimento, quem está cheio do amor de Deus, irmão, ele está olhando as portas do céu se abrindo, e ele sabe que ele está voltando para casa, ao encontro do seu amado. Porque se toda uma vida foi vivida em propósito de atender ao chamado do amor de Deus, quando Deus nos chama, a gente vai e vai feliz. Foi citado aqui nessa noite um texto do profeta Oséias. Oséias 11:4. Deus dizendo para o seu povo: com cordas humanas eu te atraí. Ou seja, o profeta já profetizava: ele vai se fazer homem, nos termos do céu e nos termos da terra. Com cordas humanas eu te atraí, e com cordas de amor eu me amarrei a você. Deus te ama de uma forma tão intensa, tão pungente, tão maravilhosa, tão incondicional, tão inexplicável, tão profunda, que se você aceitar este amor, se encher deste amor, viver este amor, se completar deste amor, amar a Deus sobre todas as coisas, é algo absolutamente natural e irreversível. Eu te amo porque primeiro eu fui amado. Seu amor é uma flor, eu sou como uma abelhinha sendo atraído para ela. Eu não sei viver longe dela. E é por isso, Deus, que eu te amo sobre todas as coisas. Uma vez Jesus estava na casa de um homem chamado Simão. Simão era um homem religioso, conhecia toda a lei, sabia de cor e salteado os 613 preceitos da lei, e citava de trás para frente, de frente para trás, de cima para baixo, todos os 10 mandamentos. Ele convidou Jesus para entrar na sua casa, e Jesus entrou na casa de Simão. E quando Jesus estava ali conversando com os amigos de Simão, os religiosos como ele, todos homens letrados, homens que a sociedade dizia santificados, preparados, homens de Deus, entra na casa uma mulher que o evangelista não vai dizer o nome dela, não vai dizer a idade dela, não vai dizer a etnia dela. O evangelista Lucas, ele encontra apenas um adjetivo para descrevê-la, que é o que todas as pessoas com quem Lucas fez pesquisas diziam a respeito daquela mulher: pecadora. Você não sabe o nome dela? Não, só sei que ela era pecadora. Vocês não lembram de qual família ela era? Eu não lembro, eu só lembro que ela era uma mulher pecadora. As pessoas só lembravam disso, ela era pecadora. E Lucas registra: uma mulher pecadora entrou na casa de Simão.
E todos os olhos se voltavam para ela, porque era uma mulher pecadora. E ela vai, ignora os olhares e se ajoelha nos pés de Jesus. E quando ela se ajoelha nos pés de Jesus, ela abre um frasco de um perfume muito caro. E ela começa a verter aquele perfume sobre os pés de Jesus. E depois ela começa a lavar os pés de Jesus. Ela não lava os pés de Jesus com uma tina de água, ela lava os pés de Jesus com as suas lágrimas. Irmão, o evangelista diz, ela lavou os pés de Jesus com as suas lágrimas. Mas não é justo deixar os pés de Jesus molhados, então ela começa a enxugar os pés de Jesus com os seus cabelos. E em todo o tempo, ela beijava os pés de Jesus com devoção. E Simão, o dono da casa, que havia recebido Jesus na sua residência, ele havia convidado Jesus para entrar na sua casa. Ele fica indignado com aquela cena. A fé dele, que estava começando a brotar, o interesse dele pelo Cristo esvaiu. Ele dizia, não, esse homem é uma fraude, esse homem é um engano, esse homem é uma mentira. Se esse homem realmente fosse quem diz ser, se esse homem realmente fosse filho de Deus, se ao menos ele fosse um homem santo, ele saberia quem é que está tocando nos pés dele, e ele repudiaria, ele a expulsaria, porque essa mulher é pecadora. Simão ainda não tinha entendido que Jesus veio exatamente para trazer para o aprisco as ovelhas perdidas. Que Jesus era o remédio que veio para curar a gente doente. Que o objetivo principal de Jesus não é abraçar quem está bem, não, é abraçar quem está mal. Tem um ditado que diz, dize-me com quem andas que eu te direi quem és. E se a gente olhasse as companhias que Jesus andava, a gente diria que Jesus era um grande pecador. Porque ele só andava cercado de pecador, de gente ruim, de gente falida e de gente quebrada. E ainda bem, irmão, porque foi por causa dessa predileção de Jesus por pessoas problemáticas, quebradas e falidas, que eu tive a oportunidade de me achegar a Ele. Porque Ele pega quem está quebrado e conserta, Ele pega quem está doente e cura. Ele pega quem está falido e reestabelece. É isso que Ele veio fazer. E aquela mulher está ali, se rendendo, se quebrantando, e Simão altivo dizendo, essa pecadora toca nos pés dele, e ele não a repreende. Jesus sabia os pensamentos de Simão. Ele entendeu o que Simão estava pensando. E ele diz, ei Simão, vem cá, deixa eu te contar uma coisa. Você me convidou para entrar na sua casa. Eu vim por um caminho longo debaixo do sol. Quando eu cheguei aqui, eu estava coberto de suor, de poeira da estrada. É comum, quando um visitante ilustre chega na casa de alguém, ele ser recebido com um ósculo, com um beijo no rosto. Você não me deu um beijo, Simão. Mas essa mulher, desde que entrou aqui, ela não para de beijar os meus pés. Simão, você não me deu uma vasilha com água para eu lavar o meu rosto da poeira e do suor? A nossa lei manda fazer isso. Nós temos rituais de purificação na lei que você tanto preza, e você não me deu uma baciazinha de água sequer. Ela está lavando os meus pés com as lágrimas. Ah, Simão, sabe o que um visitante recebe quando ele é bem-vindo numa casa? Como sinal de honra e respeito? Uma gotinha de óleo na cabeça. A unção, a honra. Você fez isso comigo, Simão? Mas ela está ungindo os meus pés com um perfume
que ela vai precisar trabalhar mais de 1 ano para recuperar o investimento. Você me deu uma toalha, Simão? Para eu enxugar minhas mãos, para eu enxugar meu suor? Você me deu? Ela está enxugando os meus pés com os seus cabelos. A pastora Tati fez uma observação aqui que eu achei muito linda. Ela disse para mim: eu li em algum lugar que a noiva costumava esconder o seu cabelo do noivo para só revelar na noite de núpcias, porque o cabelo também fazia parte da intimidade. Aquela mulher, irmão, ela se rasga literalmente diante de Jesus. Ela expõe tudo o que ela é, tudo o que ela tem. O que eu tenho de mais precioso eu estou te entregando. Não tem nada aqui que eu deva guardar para alguém que eu não possa entregar para ti primeiro, meu Senhor. Jesus disse: sabe por quê, Simão? Mesmo sendo um convidado de honra na tua casa, eu fui recebido com desdém, com desprezo, como qualquer um. E ela está me tratando como Senhor, porque ela teve os seus pecados perdoados, e ela sabe disso. E quem foi perdoado sabe amar, aprende a amar, e não consegue conter dentro de si o amor que recebeu. Quando você achar que ninguém te ama, quando você se sentir ninguém me ama, vai para a tua Bíblia e leia Lucas 7:47. Em Lucas 7:47, Jesus vai dizer: quem é perdoado, aprende a amar. Você se sente perdoado pelo Senhor? Amém? Eu não sinto que você se sente perdoado pelo Senhor. Então eu quero te convidar a ler outro versículo comigo. Romanos 13, versículo 8. Não devam nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros, porque aquele que ama o seu próximo, ele cumpriu toda a lei. Primeiro parâmetro que você recebeu foi: amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. O segundo parâmetro é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Paulo está dizendo em Romanos: não devais nada a ninguém, exceto o amor. Ame uns aos outros, porque aquele que ama o teu irmão, ele cumpriu a lei. Primeira etapa é amar a Deus sobre todas as coisas. Amamos a Deus sobre todas as coisas porque primeiro Ele nos amou. Ele perdoou os nossos pecados. Ele mudou a nossa história. Hebreus capítulo 10, versículo 16 ao versículo 18. O escritor vai dizer: uma nova aliança foi feita. Cristo escreveu uma nova lei em nossos corações, lavrou essa nova lei nas nossas mentes, e Ele nos fez uma promessa: Cristo, dos seus pecados eu não me lembro mais. Deus apagou os seus pecados, e uma vez que eu fui perdoado, eu aprendi a amar. E se eu aprendi a amar, é minha obrigação como cristão aprender a compartilhar este amor com o meu próximo. Sabe por que Jesus disse: ame o próximo como você ama você mesmo? Porque através do amor de Deus, o apóstolo está dizendo: você já foi resolvido.
suas pendências estão quitadas, seus débitos estão pagos, seus traumas foram levados na cruz, suas feridas foram saradas pelas pisaduras do Cristo. Se relacionando com Deus e vivendo o amor de Deus, você está pleno, você está apto, você está pronto, você está curado, sarado. E quem se sente assim, não consegue guardar para si tanto amor, ele precisa transbordar este amor aos demais. Dá para amar todo mundo, irmão? Jesus disse que sim. Paulo foi mais bonzinho. Paulo diz: é meio difícil imitar Jesus. Eu estou tentando. Se vocês não conseguirem, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. E ele aliviou para vocês. Colossenses 3:13, Efésios 4:2, Paulo vai usar o termo suporte o seu irmão. Às vezes, pastor Ricardo, amar é complicado, mas suportar é possível. Então suporte em amor. Miquel, mas como você está chato, tudo que você está falando que tem que amar, tem que amar, tem que amar, tem que amar. Irmão, você aceitou a Cristo como seu Salvador. Cristo é a manifestação do amor de Deus entre nós. Cristo é o amor encarnado. Cristo é o amor dentro da nossa existência. Cristo é o amor manifesto em nós. Se você aceitou a Cristo, não tem outra escapatória. Você vive em amor, por amor e para transmitir o amor dele a toda criatura. Não dá para fugir, irmão. Essa semana, no horário do nosso almoço, a gente estava umas 4 pessoas dentro de uma sala conversando. Pelo menos 3 ali são evangélicos. Irmão, não adianta, a gente começa a conversar sobre qualquer coisa e de repente a gente está falando de Bíblia. É natural. E determinado assunto ali delicado, alguém evocou um versículo bíblico como um argumento para aquilo. E alguém ali diz: nossa, a Bíblia tem resposta para tudo. E o único ali entre nós que não é evangélico, ele disse: e pensar que tem pessoas que não pode ter a Bíblia. E ele disse: eu estava lendo uma notícia que existe em alguns lugares do mundo que se você tentar levar a Bíblia lá para dentro e você for preso no aeroporto, você é tratado como um traficante. O mesmo peso que tem para quem trafica drogas, tem para quem trafica Bíblias. E se traficantes de drogas ou armas são punidos com pena de morte, traficantes de Bíblia também são. E aí nós dissemos para ele: isso aí que você está chamando de traficante de Bíblia, a gente costuma chamar de missionário, a gente costuma chamar de discípulo, a gente costuma chamar de apóstolo. Para quem tem um pouco mais de referência, a gente costuma chamar de pés formosos. Agora, se você quiser, na prática, são pessoas tão cheias do amor de Deus, tão resolvidas consigo mesmo, tão perdoadas, que elas arriscam a sua vida para que outras pessoas possam ter a possibilidade de também ser abraçadas por esse amor, de também viver este amor, de também desfrutar deste amor, de também ter uma possibilidade de conhecer a Deus, se entregar a Deus, viver a Deus e ter a certeza que, por pior que seja a vida nessa terra, existe um céu nos esperando. Eu vou fechar essa mensagem citando um exemplo muito lindo que eu vejo na Bíblia. Na Bíblia nós temos um apóstolo chamado João. João escreveu um evangelho lindíssimo. Todos os evangelhos são lindos. Mateus escreveu para os judeus, citando as profecias, mostrando que Jesus cumpria as profecias.
Marcos escreveu para mostrar para os romanos que Jesus não era um revolucionário político, mas ele era um servo. Lucas escreveu com foco no Cristo, que cuidava das pessoas, o Cristo homem que transformava a vida de homens e mulheres que cruzavam o seu caminho. Mas João olhava a Jesus e dizia: Ele é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Ele é a glória de Deus manifesta no nosso meio. Ele é aquele que estava no princípio, ele estava com Deus, e sem ele nada do que foi feito se fez. João registra orações de Jesus, ele parava para ouvir Jesus orando. João registra conversas íntimas que ninguém mais viu, só Jesus e o interlocutor. Mas a sensibilidade de João e a intimidade de João levou-o a receber essas revelações, e ele escreveu a conversa com a samaritana, a conversa com Nicodemos. E no Evangelho de João, ele nunca se autorreferencia como João, mas ele se autorreferencia como o discípulo a quem Jesus amava. O discípulo que era amado por Jesus. Em outras oportunidades ele dizia: o discípulo que recostou a sua cabeça no peito de Jesus e ali encontrou aconchego. E às vezes a gente pode pensar: poxa, como que João é arrogante, né? Jesus ama todos nós, mas ele parece que é mais amado que todo mundo. Sempre dizendo: eu sou amado, eu sou amado. Jesus me amava. Até a gente entender, irmão, João tinha muitos e muitos méritos. Um dos 12, um dos 3, bispo de Éfeso, evangelista, escritor do Apocalipse, o único dos discípulos que não foi martirizado, mas morreu de velhice. E ele poderia dizer muitas coisas sobre ele, apresentar muitas credenciais sobre ele. Só que quando ele vai assinar o seu livro, irmão, nada disso importa. O que João considerava de mais precioso na sua história era: eu fui amado por ele. Quem eu sou? O que eu fiz? O que eu posso dizer de relevante sobre mim? O que eu quero que escreva na minha lápide? O que eu quero que escreva na capa da minha biografia? Escreva: ele era amado por Jesus. Nada para mim é mais precioso do que isso, mais importante do que ser amado. Então João viveu, recebeu, ele se encheu desse amor. E aí tu vai ler as cartas de João. Se nunca fez isso, faça. Existem 3 cartas escritas por João, pelo menos as que chegaram até nós. Capítulo 4, versículo 1. Ele começa dizendo: meus amados. Você lê e diz: nossa, João me ama? Ele te ama. Porque o maior mandamento era amar a Deus sobre todas as coisas. Isso ele fez. Ele amou porque ele se sentiu amado. Então ele tem legalidade, autonomia para escrever para você dizendo: meu amado, eu te amo. Não é demagogia, é o amor de Cristo sendo transposto por alguém que está cheio dele. 4,18 ele diz: porque o verdadeiro amor não tem temor, não tem dúvida, não tem receio. O amor, quando é de verdade, ele lança fora todo medo. 4,19 nós o amamos, porque por ele, amados, fomos. Ele nos amou primeiro. 4,20 se alguém diz que ama a Deus e não consegue amar o seu irmão, ele está mentindo. Porque para você amar a Deus que você não vê, você tem que ter a capacidade de amar o teu irmão que você vê e convive todos os dias. E 4,21 ele diz:
Este é o mandamento. Quem ama a Deus, ama também ao seu irmão. E não tem negociação nisso aqui. Fica de pé. Meu irmão, você não tem obrigação nenhuma de repartir com o teu próximo o amor que você recebeu dos seus pais. Porque é muito provável que tem gente aqui que sequer vai ter essa referência de amor. Tem gente que foi abandonada. Tem gente que no nascimento foi desprezada. Você não tem obrigação de dividir com ninguém o amor que você viveu na sua infância. Porque talvez você tenha tido uma infância solitária, uma infância de abandono. Você não tem obrigação nenhuma de dividir com as pessoas o amor que você recebeu ou recebe do seu companheiro ou da sua companheira. Porque por vezes esse amor é quebrado, é falho, é errado, é inconsequente. E talvez você já tenha se decepcionado com esse tipo de amor mais de uma vez. Você não tem obrigação de compartilhar com as pessoas o amor que você recebeu da igreja, porque a igreja falha, a igreja erra, instituições não são parâmetros. Você não tem obrigação de dividir com as pessoas o amor que você recebe dos seus pastores, porque pastor é ser humano, ele não consegue cuidar de todo mundo ao mesmo tempo. Então tem amores que você não recebeu, que você não vivenciou, que você não teve a experiência. Deus não vai cobrar que você distribua esse amor para ninguém. Você não tem essa referência, você não tem esse parâmetro. Ah, irmão, mas tu não tem o direito de dizer que Deus não te ama. Esse amor você recebeu. Se tu está aqui é porque esse amor você vivenciou. Se você está aqui é porque esse amor te sustenta. Se você está aqui é porque este amor te fortalece, te edifica. E esse amor, sim, você tem a obrigação de compartilhar com aqueles que estão ao seu redor.